Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Boa noite. Vamos falar um pouco mais sobre qualificação profissional na área de arquivologia. Hoje nós vamos falar de preservação de documentos e automação de arquivos, parte 2. O que é isso, meus queridos? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de preservação, conceito de conservação e algumas técnicas, meus amados alunos. Preservação de documentos, gente, ele tem o objetivo de estabilizar e amenizar os processos de degradação de um documento. Preste atenção, meus queridos alunos. Preste bastante atenção sobre essas questões de preservação de documentos, certo? Que é estabilizar. O que eu quero dizer com isso para vocês? Gente, todo produto, ele tem uma validade. Todo produto ele tem uma validade. Como assim, professor? Validade. Validade, meus queridos, dessas questões de idade. Tudo envelhece. Na natureza, nada se desperdiça. Tudo se transforma. De acordo com a lei de Lavoisier e Proust. Na química, não é isto? Então, já falei muito disso para vocês. Então, observe o seguinte. Documentos, eles precisam ser preservados. Porque tem documentos que eles duram 10, 15, 20, 30 anos, 100 anos, certo? Ele tem que ser preservados, meus queridos. Por quê? Porque se você não preservar esses documentos, ele vai precisar lá na frente. Porque ele tem um valor histórico, ele tem um valor, além do valor histórico, ele tem um valor administrativo. Então, nós precisamos preservar as questões das documentações. Entendeu? Quando eu falo de preservação e automação de documentos, é uma forma de fazer com que um documento fique preservado. Mas, professor, por que esse programa de preservação de documentos? Ele começou quando? Gente, a preservação de documentos ele começou a partir de 1991, quando se tem a lei do arquivologia. Só que ele começou a ser implementado e a ser cobrado nas instituições públicas, principalmente, a partir de 1995, com o principal objetivo que era estabelecer medidas para estabilizar ou amenizar os processos de degradação do serviço, do acervo, tá? Prolongando o quê, professor? O tempo de vida e a qualidade de acesso à informação. Trata-se, meus queridos, de medida de longo prazo, certo? Essa questão de preservação de documentos. O acervo exige cuidados ininterruptos. Ininterruptos. Professor, o que foi que aconteceu com a evolução, com a implantação de tecnologia? Colocamos automação. Uma forma de preservar melhor os documentos foi a questão da automação. Automação, gente, se refere à utilização de computadores, certo? Para realizar práticas arquivistas, como, por exemplo, inventário, pesquisa e etc. Por exemplo, quando eu digitalizo, a digitalização. Eu pego um documento em papel, digitalizo e coloco em um arquivo de computadores. Ele dura muito mais tempo. Ele vai durar muito mais tempo do que se eu colocar em papel e guardo. Então, geralmente a gente utiliza essas questões aqui para que vocês. Então, professor, existem vários tipos de preservação e conservação do arquivo. Existe a questão dos fatores, existe a questão dos fatores ambientais, físicos, químicos, biológicos. A importância da preservação de arquivos, gente, é a questão das guardas, de guardar fontes. Pode ser selecionados futuramente por pesquisador. Revela a memória de uma sociedade humana, apresenta a ação do homem em suas mais variadas épocas, certo? Então, nós temos esta importância para vocês poderem entender o que seria a questão da preservação de documentos.
Então, a metodologia usada para conservar esse documento, gente, faz a regulagem de temperatura, umidade, certo? Umidade, tá? É umidade, gente, eu falei umidade. Mas é umidade do ar, certo? Regras do manuseio, certo? Procedimento de segurança, proteção de fatores. Ó, gente, tem... Por exemplo, quando a gente vai mexer num arquivo, a temperatura tem que estar ideal, o calor, a luz solar, a chuva, a gente tem que proteger esses documentos com os fatores físicos, químicos e biológicos. Os principais vilões de um arquivo, gente, são os fatores biológicos. São esses carinha aqui, os fungos, bactérias, insetos e pequenos animais, como por exemplo o cupim. Cupim, certo, é um fator biológico, certo, que acaba, nesses pequenos animais, pequenos insetos, acabam fazendo a degradação do acervo, certo? Por exemplo, se você gosta de ler livros, se você lê livro comendo algum tipo de biscoito, algum tipo de alimento perto desses livros, o que vai acontecer com esse livro? A vida útil do seu livro vai diminuir, vai ocorrer processo de degradação. Por isso, gente, que a automação de documentos, ela veio para diminuir esses fatores, para diminuir os riscos desses fatores, tanto os fatores físicos, biológicos, certo? E químicos, certo? Ela veio para isso, por isso que foi importante essa evolução. Então, professor, a preservação ela deve ser entendida como um conceito amplo, ela abrange todas as medidas necessárias para guarda da integridade desses documentos com o tempo. Através da preservação, gente, pode-se prevenir a questão da deteriorização, os danos, os meios adequados, o controle ambiental, o tratamento físico. Se você observar aí o manuseio dessa foto aí, a moça está usando aí a luva, certo? E está tentando restaurar esses documentos, porque às vezes tem livros que têm 1.500 anos. Tem livros que têm 500 anos, gente. Tem livros, tem documentos que têm muitos anos. Que eles têm uns valores históricos. Se você for aqui no arquivo público do Piauí, é o nome assim, ó, arquivo público do Piauí. Onde é que fica, professor? Onde é que fica o arquivo público do Piauí? Fica bem ali próximo à Praça da Bandeira. Fica próximo à Praça da Bandeira. Onde é que fica, professor? É do lado do Ministério da Fazenda, certo, gente? Do lado do Ministério da Fazenda. Se você chegar ali, vai ter um nome bem na esquina, X, com o Banco do Nordeste. Eu não sei o nome daquela rua, que fica bem ali na... Eu não sei se é... Eu não lembro. Tá na minha cabeça. Mas eu não lembro o nome daquela rua que pega o arquivo público e é o Ministério da Fazenda. Mas se você chegar na Praça da Bandeira, vocês vão conhecer o arquivo público. Lá tem vários documentos. Muitos, milhões de documentos que têm valor histórico, tá, meus amados alunos? Quais os tipos de preservação e conservação do arquivo? Principais fatores, gente. Nós temos os ambientais, os físicos, os químicos e biológicos. Com a automação dos arquivos, isso aqui diminui, certo? Os riscos, os fatores, eles somem. Então, o que seriam fatores ambientais? São raios solares, prédio mal planejado, falta de manutenção. Esses são fatores ambientais. Gente, e outra coisa, que aí não está sendo explícito. Existe um fator que poucas pessoas acabam errando. Os fatores humanos, viu, gente? O fator humano também, ele ajuda na degradação dos documentos. Vou falar o porquê. Vocês sabiam que as pessoas, o comportamento das pessoas na hora de abrir um documento, na hora de manusear um documento, ele pode fazer a degradação? Pode? Pode, meus queridos alunos. Pode sim. Então pode acontecer esses fatores
de degradação desses documentos. Ok? Então, meus queridos alunos, nós precisamos também nos lapidar o nosso comportamento. Além dos fatores ambientais, também nós temos que lapidar. Porque tem pessoas que não têm consciência. Não têm consciência, certo? Na hora de colocar, entendeu? A questão de manusear, certo? Então, meus queridos alunos, nós temos que tomar bastante cuidado com estas questões, ok? Então, meus queridos alunos, vamos que vamos. Nós temos outros fatores, que são os fatores físicos: temperatura, umidade, iluminação. Professor, não sabia que iluminação estragava essas questões de documentos. Estragam sim, gente. Vocês nem imaginam enquanto a iluminação, algo do tipo, acaba essas questões de não preservar o documento. Químicos, poluição atmosférica, danifica os arquivos documentais também. Nossa, professor, produto químico. Às vezes a pessoa passa um pano ali, ou um produto que não é ideal, certo? Cuidado com isso, certo, meus queridos alunos? Então, às vezes não é ideal você de fazer, né, essas questões de colocar produto químico, usar algum produto químico em cima desses documentos. Biológico, fungos, insetos e roedores. Por exemplo, professor, eu tenho um arquivo. Dentro desses arquivos, professor, eu vou usar nos arquivos, professor, um arquivo onde eu vou guardar esse arquivo em prateleiras de madeira. Será que prateleiras de madeira, professor, é ideal para guarda e preservação desses documentos? Não. Geralmente tem que usar prateleiras de aço. Aço, gente. Metal. Para que não possa danificar e durar mais esses documentos, tá? Então, uma coisa que é de suma importância dessas questões, tá? Meus queridos alunos. Então, eu estou colocando aí para vocês entenderem melhor como vocês poderão guardar e preservar os documentos por muito mais tempo. Ok, meus queridos alunos? Então, estou colocando aí para vocês entenderem esta importância, meus queridos e amados alunos. Certo? Há alguma dúvida em relação a isso? Então, se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre a relação desses assuntos que está sendo ministrado por mim, mande um alô, certo? Aí no meu PV, tá? Então, meus queridos alunos, vejam isso. Vejam isso para que vocês possam entender essas questões. Então, meus queridos, quais os tipos de preservação e conservação do arquivo? Nós temos riscos ambientais. Aqui vale destacar a presença de raios solares, que pode trazer impactos para os documentos, danificando o papel, desbotando a tinta, certo? Os físicos. Diversas questões estão envolvidas neste ponto, como a temperatura, umidade, iluminação. A dica aqui, gente, eu trouxe aqui uma dica crucial. Vocês, como técnicos como assistente administrativo, a temperatura ideal para que um documento ele conserve-se por muito mais tempo é a temperatura média de 20 graus Celsius e 22, tá? Com auxílio de um climatizador ou ar-condicionado. Não pode passar disso. De acordo com alguns estudos na área de arquivologia, já foi comprovado cientificamente que o papel, os documentos, eles se conservam por muito mais tempo se ele tiver essa temperatura média de 20 a 22. Pessoal, se eu colocar uma temperatura de 24 graus, se eu colocar de 30 graus, de 17 graus, que tem gente que gosta, né, do frio, o que acontecer com documentos? Os documentos eles vão se deteriorar muito mais rápido, certo? Porque vão criar, vai ficar propício para a questão dos riscos
biológicos, como fungo, roedores, alguma coisa do tipo, certo? Químico, professor. A poluição atmosférica é um aspecto que pode avariar os arquivos. Então, aqui uma dica para vocês que forem trabalhar com arquivologia. Biológicos, esse risco muitas vezes é subestimado, mas ações de fungos, insetos e roedores podem estragar o documento. E como eu falei para vocês, o principal é isso aqui, ó. O ser humano, meus amados alunos, o ser humano é um negócio sério. Não podemos esquecer a atuação humana com problemas gerados pela falta de cuidado no manuseio de de papéis, no risco de derrubar água, entre outros, certo? Então nós temos aí, meus queridos e amados alunos, situações, certo? Situações que podem ser geradas essas questões. Então, meus queridos alunos, a conservação busca estender a vida útil do documento, procurando mantê-lo mais próximo possível do estado físico em que ele foi criado, ou seja, tem como objetivo controlar as causas de degradação para que ele dure o máximo do tempo possível. É um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de tratamento específicos, tais como higienização, certo, pessoal? Reparos, acondicionamento, certo? Então nós temos aí estas questões aí que é colocado para vocês, ok? Então nós temos as questões de higienização, reparo e acondicionamento. Então, meus queridos alunos, a conservação ela busca entender essa vida útil, certo, do documento, procurando mantê-lo o mais próximo possível do estado físico que foi criado. Se vocês observarem aí, certo, uma pessoa mexendo em alguns documentos com máxima proteção, porque quando os documentos eles estão contaminados, pessoal, ele pode causar um mal à saúde, certo? Um colega meu que é advogado, ele foi manusear alguns processos, certo, nos tribunais de justiça do Brasil. Ele disse que pegou processos que estão parados há 7 anos. E esses processos que estão parados há 7 anos, eles têm muito fungo, gente. Então, você que sofre de rinite, sinusite, tudo que tem nite no meio, você for advogado e for trabalhar em defensoria públicas, for trabalhar em tribunais, né, vocês vão vocês vão ver muitas questões de causa, né, essas causas de degradação de documentos, certo? Então, é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental, tá, meus queridos alunos? Acontece bastante essas questões. Temos a conservação preventiva e curativa, tá? Temos essa classificação. O que seria essa conservação preventiva e curativa, professor Gilvan? Me explique melhor, certo, essa questão. Preventiva, gente, é antes do dano. Na conservação preventiva, ela toma medidas previamente para manter o documento com temperatura ambiente. Como eu falei para vocês, a temperatura ideal ela vai de 20 graus Celsius a 22 graus Celsius, certo? A temperatura ideal. Então, isso já estou prevenindo. Por exemplo, as ações humanas. As ações humanas, você vai manusear um documento sem luva. Gente, o ideal é usar luva, o ideal é usar máscara, não falar perto do papel, suor, mão molhada, entendeu? Isso é prevenção. E curativa acontece depois do dano, que é mais complicado. Após manter o processo de dano já presente ou esteja frágil, ou já esteja de maneira deteriorada, gente, podemos às vezes alterar o aspecto do documento, estabilizar um metal corroído, entendeu? Eu quero estabilizar. Então, às vezes, o curativo, certo? Não é tão não é que seja ideal, mas o ideal é utilizar o preventivo, meus queridos. Preventivo, certo? Então, essa questão do preventivo é interessante demais, entendeu?
Essa questão do preventivo é interessante demais. Então, meus queridos alunos, então nós temos aí as situações. Entendeu? Entendeu? Então, nós temos isso. Então, nós temos essas questões de suma importância dentro das instituições, seja elas públicas ou privadas. Certo, gente? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões do termo de conservação preventiva ou curativa. Certo, meus queridos alunos? Então, meus queridos alunos, nós temos que ter consciência, certo? Nós temos que ter consciência com essas questões que eu estou colocando aqui para vocês saberem trabalhar com essas questões, ok? Saber trabalhar com essas questões que está sendo colocada aqui para vocês. Então, existe a preventiva e curativa. Professor, basicamente, a principal diferença entre preservar e conservar é que, enquanto o primeiro significa manter, certo, a natureza intocável, o segundo significa utilizar os recursos naturais de uma região de forma responsável. Então, basicamente, o primeiro, a diferença é preservar e conservar o que é preservar? É manter a natureza intocável. O que é conservar? Significa utilizar os recursos naturais de uma região de forma responsável. Então, diferente de conservar, onde ocorre manipulação. Preservar é decorrente de um mínimo de interferência artificial. Ok, meus queridos? Então, existem técnicas de conservação. Quais são essas técnicas, professor? Temos aí, ó, desinfecção. Existe a desinfestação, higienização ou limpeza, alisamento, restauração. Olha aí, quais são as técnicas existentes. Então, professor, nós podemos utilizar essas técnicas de conservação. A desinfecção é uma técnica que vai eliminar os micro-organismos, como fungo, bactéria. Ah, professor, eu tinha um livro lá em casa que estava fedendo a fungo. Eu joguei, foi no mato. Eu não aguentava. Mas existe uma técnica que pode fazer a desinfecção desse fungo, tá, gente? Existem produtos que são usados, essas técnicas. Papai usava, sabe o que muito, gente? Era pegar um livro que estava fedendo fungo e botava no sol. Entendeu? Só que as pessoas não sabem de uma coisa que é até errado. Olha o que a população, gente. O que a população não sabe. Um exemplo que eu vou dar para vocês vão ficar assustados no que eu vou dizer aqui. Vocês sabiam que travesseiro tem data de validade? Uma coisa que eu não sabia. Eu pesquisei e descobri que travesseiro tem data de validade. Aí vocês perguntam, professor, qual é a data de validade de um travesseiro? No máximo 2 anos. A cada 2 anos, você deve comprar um travesseiro diferente. Hã? Haja dinheiro, pessoal. Pois é. Mas é questão de saúde. Principalmente você que tem problemas tais como renite, sinusite, certo? Tudo que é um NIT. Se você tiver algum problema respiratório, comece a jogar seus travesseiros fora, se tiver mais de 2 anos. Nossa, professor, não sabia. Pois travesseiro. Aí o que as pessoas fazem? Ah, não vou jogar meu travesseiro fora, não. Eu vou lavar. Aí tu lava ele e bota no sol. Adivinha o que acontece quando você bota um travesseiro no sol? Aumenta o número de fungos. Porque eles se reproduzem à luz do sol. Eles não fazem morrer. Eu não sabia disso. Quem me falou isso foi um infectologista chamado Juvan. Vocês sabiam disso? Cara, eu fiquei assustado. Entendeu? Colocar o travesseiro no sol. Certo? Eu pensei que matava os agentes, né? Então não é indicado, gente, colocar o travesseiro ao sol, porque o sol é um excelente agente de sanitização superficial, pois elimina
os raios ultravioleta eliminam os micro-organismos de superfície exposta. Porque, mas o ácaro, ele fica lá. Ele não é eliminado. Ele não é eliminado de maneira. Então, o sol é excelente. Ele consegue eliminar os micro-organismos da superfície exposta. Por isso, todos nós temos costume de expor roupas, lençóis, tecidos, entendeu? Quando tá os odores, beleza. Mas os travesseiros, ele é cheio de ácaros. Micro-organismo não é na superfície, e sim no interior dele. Então, o que acontece, gente? Quando ocorre o aquecimento do seu interior, o ambiente repleto, né, de umidade, resíduo de pele, gordura e secreção da cabeça, faz a elevação da temperatura, causa o aumento acentuado dessas proliferação de ácaros, fungos, bactérias, além de acelerar a pulverização das fezes e cadáveres de ácaros, que são altamente alérgicos, tá, gente? Então, a radiação ultravioleta, a gente acaba matando as bactérias, os fungos, de maneira superficial. Então, o ideal, gente, é arejar e ventilar o travesseiro, protegendo por uma fronha, sempre com a luz indireta. Essa medida de aumentar a saúde e a durabilidade. Entendeu? Então, professor, eu vou lavar travesseiro, um exemplo, né? Gente, é mito. Apesar de existir travesseiros que são laváveis, a grande confusão, infinita, dúvidas e muitos enganos sobre se deve lavar ou não, até mesmo se realmente interessa lavar o travesseiro, é observar as instruções. Se o travesseiro pode ser lavado ou somente lavar seco, certo? Já que a definição desses mofos, né? Tem muito mofo. Então, cuidado. O mais indicado é utilizar uma técnica, certo? De lavagem a seco. Então, tome cuidado. O importante é trocar, gente. Seu travesseirinho, caso você tenha problemas. Então, meus queridos alunos, nós temos essas questões. Ok, meus queridos? Então, é importante nós termos essa ideia. Então, professor, e o que é desinfestação? Meus queridos, combater insetos. Mais eficiente é a fumigação, que é o tratamento químico. Coloca o produto químico para combater os roedores, certas formigas, os ratos, certo? Uma técnica usada lá em casa, na casa de mamãe, para espantar os ratos, é criar gato. É incrível. Lá em casa, ela colocou 2 gatos, pronto, sumiram os ratos. Fiquei besta, porque os ratos estavam fazendo festa. Se não me engano, eu acho que já tinha 110 ratos lá em casa. Porque a mamãe disse que deixou umas bananas lá na fruteira. Quando acordou de manhã, as fruteiras estavam todas comidas de rato. Ela ficou injuriada. E cheio de bochinha de rato dentro dos armários. Ela teve que pagar alguém para limpar, certo? A casa. Aí ela pegou e me pediu para mim pegar 2 gatinhos. Eu fui lá na Marechal, Castelo Branco. Tem debaixo da ponte, tem uma casinha lá. Peguei 2 gatos, gente. Impressionante. Agora lá em casa tem 3 gatos. 3. Porque eu peguei 2, então ficou 3 gatos lá em casa. Como assim, professor? Você não pegou 2, ficou 3 por quê? Tem eu, né, gente? O gato da casa, o principal. Então, higienização e limpeza. Depois da fumigação, pode ser usado uma escova adequada, como um aspirador de pó ou um pano macio. Ah, professor, eu posso fazer a fumigação, a limpeza, a escova? Pode, deve. E também tem o alisamento, passar ferro. Não tem aquele seu documento lá guardadinho que está amassado, tu amassou ele em 3 partes, tu pode passar ferro. Cuidado, passa o ferro na temperatura ideal, não vai queimar o papel. Aí tu passa em cima, não tem problema. De acordo com a técnica de conservação, pode passar ferro, é chamado alisamento.
em cima do papel. Bota o panozinho em cima e passa. Ó, meu amigo aqui, Júnior, já tem como diz, já tem armanha. Já, como diz ou se você não tem armanha, não entre não, mas ele já tem armanha. Restauração, recuperar o documento caso esteja com dano, meus queridos alunos. Então, esses fatores, existem vários fatores que ajudam na deterioração do documento, certo? Ou seja, existem os fatores intrínsecos, certo? E os extrínsecos. O que significa isso? Umidade, temperatura, radiação, poeira, ataques biológicos, catástrofes e manuseio e acondicionamento. Gente, nós era para ter milhões de arquivos. Eu lembro que no Império Romano, assim que a expansão do Império Romano aconteceu, eu li um livro que disseram que nós perdemos vários documentos importantes, porque existiam muitos papiros. Nas guerras que aconteciam, olha como o povo era ignorante na época, né? Mais do que hoje. O pessoal pegava e destruía as bibliotecas, destruía os templos, destruía vários documentos. Pegava aquele documento, não tem quando os bárbaros eles invadiam as províncias, certo? Da França, desses lugares assim. A primeira coisa que eles faziam era fogueira com os papiros. Eles não imaginavam a importância que tinha aqueles papiros, que eram os documentos da época, tá? Os documentos que eram registrados. Gente, se nós tivéssemos todos esses documentos guardados, vocês imaginam o tanto de fatores históricos que a gente descobrir na Grécia Antiga, na Roma, tudo isso. Mas graças a guerras, certo? Infelizmente, muitos conhecimentos importantes foram destruídos na época. Muito mesmo. Isso é ruim, gente. Isso foi triste, certo? Então, muitos documentos foram destruídos, muitos. Mas hoje, existem esses fatores e os fatores internos. O que são os fatores intrínsecos? São inerentes à composição do papel, proveniente de processo industrial, como um tipo de fibra, resíduo químico, partículas metálicas, tinta, dentre outros. Olha, veja aí como é que ficou esse papel aqui, gente. Ó. Esse papel aqui, como ficou, ó, ficou cheio de fungo. Olha como esse papel aqui, esse documento, de suma importância, né? Perdeu a sua tinta. Esse aqui, ó, papel foi rasgado, certo? Acabou sendo rasgado. Então, gente, alguns papéis, eles acabam tendo a deterioração, certo? Pode ser influenciado por fatores internos e externos, meus amados alunos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões, esses fatores intrínsecos e esses fatores externos, ok? Então, tome muito cuidado na hora de manusear esses documentos importantes, que são fatores históricos, que podem nos ajudar a entender melhor o comportamento da humanidade, pode entender melhor os processos de evolução e também a questão de conhecimento, gente. Conhecimento é poder. Lembre-se, o conhecimento ele nunca envelhece. Nunca envelhece. Eu vejo gente pegando livros de matemática, livro de biologia, joga fora. Essa semana eu passei perto de uma casa, ela estava fazendo uma reforma na casa, ela jogou mais de 34 livros, gente. Aí eu peguei 2 livros de história nesse lixo, certo? Peguei 2 livros de história que me interessou. História geral e História do Brasil. E eu sou fascinado por História do Brasil. Eu acho que se fosse mais jovem, eu ia fazer História, né? Eu ia fazer História. Cara, é interessante, eu gosto. Sou fascinado. Meus alunos me perguntam, professor, como é que o senhor lembra de algumas coisas que aconteceram da Império Romano, da Grécia, da Mesopotâmia, desse negócio? Gente, eu sou fascinado. Eu sou tão fascinado que eu gosto de assistir filmes de épocas.
entendeu? Filme de épocas. Então, meus queridos, tranquilo, Júnior? Então, vamos lá, meus queridos. Então, vamos que vamos entender aí esse assunto. Então, não saia daí, meus queridos alunos, que a gente vai ver muito mais assuntos sobre preservação e conservação. Até já!